Bom dia, pessoal. Eu estou aqui com Marcelo Fiorini. Marcelo Fiorini é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Petrópolis. A gente já tem conversado um bocado com o Marcelo, e o Marcelo vai falar um pouquinho agora sobre essa visão que ele tem sobre cidade inteligente. Depois a gente vai fazer algumas outras perguntas, mas dentro do conceito da cidade inteligente, ser criativa, ser humana, ser sustentável, ser resiliente, então um conceito que é de fato uma cidade completa, no meu conceito de inteligência de fato. Bom dia, obrigado pela oportunidade, Carlos, de estar aqui com você. Venho acompanhando o teu grupo já há algum tempo, né, desde o nosso primeiro encontro lá em São Paulo, quando eu fui convidado lá pela NUX, depois estivemos juntos na Conecta Smart, e agora tive a oportunidade de estar aqui em Brasília para um evento e a gente está aqui junto. Venho acompanhando o teu grupo e estou muito grato de poder participar, porque a gente aprende muito ali, né? A gente vê que tem muitas pessoas capacitadas ali discutindo um tema que é um tema que está muito em voga e que na verdade a gente conhece ainda muito pouco, né? Eu acho que está todo mundo ainda tentando entender um pouco essa história do Smart City, né? O que é, como vai ser, como é que vai ser daqui para frente. A gente está vivendo um momento de ebulição, um momento que as coisas estão acontecendo de fato, a gente está no meio do olho do furacão. E eu estou tendo essa oportunidade de estar como secretário de desenvolvimento. E dentro da minha secretaria eu tenho um departamento de ciência e tecnologia, né, o departamento de relações institucionais de ciência e tecnologia, que a gente está ajudando a estruturar esse projeto de Smart City para Petrópolis, pensar Petrópolis uma Smart City. Né? Petrópolis é uma cidade, como muitos devem conhecer, Petrópolis é uma cidade histórica, com várias dificuldades físicas, geográficas. Temos dentro de uma APA, de uma área de proteção ambiental. Além disso, temos a intervenção do IFAM, do NEPAC, que são órgãos que cuidam do patrimônio histórico. Então, assim, eu só vejo a solução para a nossa cidade em termos de mobilidade urbana, em termos de uma série de problemas que a gente vive hoje no dia a dia, se a gente se tornar de fato uma Smart City, se a gente tiver soluções de Smart City para poder, eu não digo resolver esses problemas, mas para poder minimizar e fazer a vida do cidadão melhorar. E eu acho que é o caminho que a gente tem que seguir. Não temos grandes recursos virtuosos para grandes obras, algumas até não poderíamos fazer em função disso tudo que eu acabei de falar em relação à nossa cidade. Então eu acho que nosso caminho é esse. Né? Estamos começando a trilhar esse caminho, começamos recentemente, né, trabalhando com alguns parceiros que têm nos apoiado, e esperamos poder agora contar com o apoio de vocês também, de todo esse grupo, para que a gente possa construir e estar participando junto com todos vocês desse desenvolvimento. Né? Acho que esse é o nosso grande objetivo. Petrópolis é uma cidade que você considera turística, tem uma região verde muito ampla. E como é que é esse conceito do fluxo urbano de uma cidade turística? Que problemas você vê com isso? Então, como você falou, né, Petrópolis tem uma característica. Petrópolis tem é uma cidade que tem várias vocações econômicas, né? O turismo, obviamente, que hoje foi identificado por esse governo, desde a nossa elaboração do nosso plano de governo, do prefeito Bernardo, de que o turismo seria a nossa locomotiva. Quer dizer, temos o setor de moda também, que é muito importante na cidade, temos o setor de metal mecânica com a GE Selma, que é um principal gerador de imposto hoje de ISS na cidade, né? Faz toda a recuperação de turbina, a revisão das turbinas dos aviões, são 600 turbinas por ano, quer dizer, isso representa milhares de reais. Quer dizer, temos um polo de tecnologia que está crescendo, temos várias empresas, temos a Orange em Petrópolis, temos várias empresas de tecnologia, esse polo está crescendo muito. Temos a questão do turismo como um todo, mas aí fragmentando um pouco, temos o turismo histórico, no centro histórico de Petrópolis, temos o turismo rural na região de Itaipava, né, e os demais distritos da cidade, que também está crescendo muito. A gente tem fomentado muito isso, né? Tem muita gente que... Então a gente tem dois momentos na cidade, né? A gente tem a semana muito cheia, com movimentação no centro histórico, de pessoas de uma maneira geral, e aos finais de semana temos aí os distritos de Itaipava principalmente, onde também temos o setor de gastronomia que está crescendo muito, né? Temos excelentes restaurantes de chefes renomados em Petrópolis. Enfim, somos um polo universitário, temos uma faculdade de medicina, temos outras 9 instituições, temos o LNCC, com o supercomputador Santos Dumont, o maior computador da América Latina, que está recebendo um upgrade agora.
isso é importante. Muito importante. Inclusive eu conversei com você ontem sobre a questão dos 8 laboratórios de inteligência artificial que vão ser instalados no Brasil. Conversei com o professor Gadelha, que é o diretor-geral do LNCC, conversei aqui no Ministério de Ciência e Tecnologia, e parece que Petrópolis está se candidatando a receber um desses laboratórios, e teria todo o sentido do mundo, porque a gente tem um supercomputador lá, né? Eu acho que seria um local apropriado, as instalações do LNCC têm condição de receber esse equipamento, então a gente está agora, e até te pedir uma ajuda aí com o ministro Marcos Pontes, para a gente tentar mostrar que Petrópolis tem esse potencial, que Petrópolis pode estar recebendo isso, e eu acho que aí a gente vai induzir o polo tecnologia. A gente tem um bairro chamado Quitandinha, onde a quantidade de empresas estão ali, o LNCC está instalado ali, a FATEC está instalada ali, e a ideia agora, a gente está revendo a lei de incentivos fiscais, de criar ali um local com a redução de ISS para atrair um maior número de empresas, quer dizer, a empresa que se instalar naquela região, que já tem vários empreendimentos surgindo, aí em parceria com a iniciativa privada, a gente trazer as empresas de tecnologia que queiram sair principalmente dos grandes centros por causa de violência, de problema de mobilidade. Ali pelo menos você tem um ambiente de segurança muito, muito interessante, né? Só acrescentando um dado aqui, Petrópolis hoje é a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro, né? Acabou de sair um relatório que Petrópolis se posicionou como uma das cidades mais seguras do estado do Rio de Janeiro, né? Então a gente tem feito um trabalho muito importante, a prefeitura tem trabalhado muito nisso, integrando as forças policiais, civil, militar e a guarda municipal, colocando câmeras em todo o município. Então assim, a gente reduziu praticamente muito o número de ocorrências, pequenos furtos, que sempre foi a característica, né? Não é uma cidade de crimes violentos, de nada disso, né? Então, isso acaba sendo também um atrativo para as pessoas que querem ter uma qualidade boa de vida, né? Muitas universidades, boas escolas, e aí a gente acaba sendo uma referência nisso. Quais seriam as suas 5 principais demandas para o município de Petrópolis? Então, a primeira demanda, a mais impactante hoje na nossa vida, é a mobilidade urbana. A mobilidade urbana de Petrópolis, como eu falei no início, é um pouco complexa. A gente não tem muito o que fazer em termos de grandes obras, então a gente precisa trabalhar nisso, né? A gente tem a questão da conectividade, né, que ainda a cidade, inclusive a gente se ranqueou agora no Connected Smart City, né? A gente aparece pela primeira vez, mas a gente ainda precisa muito da conectividade, principalmente o setor público, tá? Nós temos muitos equipamentos, são 184 escolas, né? Então você tem aí diversos prédios públicos, hospitais, postos de saúde, UPAs, etc. Então a gente precisa melhorar essa comunicação interna, né? Eu acho que a gente precisa melhorar também a questão dos dados, né? Poder usar melhor, né, a informação que a gente tem. É uma carência muito grande. Eu estou falando mais de poder público, assim, de uma maneira geral, né? A gente precisa ter um cadastro único, informações únicas, e aí a gente pode falar aí do Big Data, né, que está tão em moda, né? A gente tem a questão do monitoramento, né? A gente tem problemas de encostas e de rios. Então isso tudo agregado na nova tecnologia de IoT, e aí também a gente entrou com a NUX, que é um parceiro importante para a gente entrou nesse projeto de IoT do BNDES. Muito bom. Tá? Então a gente vai usar a tecnologia LoRa e vai colocar alguns sensores, e eles vão fazer alguns testes de sensor, e possivelmente no projeto de estruturação de Smart City a gente já ter essas informações. Agora, o desafio é você aproveitar esses dados que vão ser gerados, né? Sem isso, usa a informação. Se a gente não souber usar a informação, não serve para nada, né? Então tem que ter ali os relatórios, os dashboards, enfim, isso tudo a gente tem que trabalhar muito nisso, né? E a transparência dos dados, que eu acho que é fundamental, né? Eu acho que uma cidade que quer ser uma cidade inteligente, ela tem que ser transparente, né? Nos seus gastos, nas suas ações, e eu acho que a gente tem que avançar nisso também.
Os municípios, a maioria, quando eles fazem uma análise inicial, eles têm alguns programas de integração de conteúdos informacionais das secretarias municipais. Você também passa por esse tipo de necessidade? Esse problema, eu identifiquei isso logo no primeiro momento do governo, né? Não só a integração, mas até a informação mesmo, né? A dificuldade de saber o que o cara do teu lado está fazendo e ele saber o que você está fazendo. Esse problema é recorrente em todos os municípios, pelo menos com todos os que eu já conversei, a gente acaba chegando no mesmo diagnóstico, né? Não se pensa as prefeituras como um órgão integrado, se pensavam até então em prefeituras como clusters, como cada um no seu quadrado, né? Então as coisas são feitas de maneira, até pela própria 8666, que cria uma série de dificuldades para você trabalhar de outra forma, né? Então fica aquela história, né? Eu preciso de um sistema para fazer sei lá o que, aí você vai lá e contrata aquele sistema, aí o outro, eu preciso de um outro sistema para contratar isso aqui. No final essas coisas não se falam, né? Pra você ter uma ideia, a gente tem na Fazenda, tem 4 cadastros únicos na Secretaria de Fazenda, 4 sistemas que funcionam em paralelo e não se falam. Então você pede uma certidão, o servidor tem que checar em cada um dos 4 sistemas se o cara está em dia ou não. Então ele vai no IPTU, vai no TBI, vai não sei o que lá. Então isso gera uma morosidade muito grande, né? Então assim, eu acho que o que falta, né? E aí, assim, criando até um desafio aí para os colegas que são do outro lado, né? Tecnologia em si. Uma tecnologia que consiga integrar essas coisas, porque senão a gente vai ficar ainda muito tempo nesse cenário, porque você não consegue contratar um sistema só, não existe um sistema que abranja tudo, até porque cada prefeitura tem o seu organograma diferente do outro, ainda que muitos sejam parecidos, né? E tenham até sinergia. Ontem mesmo eu estava conversando com uma secretária de outro município, e ela estava me dizendo que a pasta dela era exatamente igual à minha, sendo que só não tinha uma das pernas, que é a própria ciência e tecnologia. Fala um pouco dessa pasta, porque você me falou um pouquinho que a Secretaria de Desenvolvimento tem 5 pernas. 4 pernas. 4 pernas para atuar. E a gente tem uma complexidade bem grande. Exatamente. A gente cuida, então assim, basicamente a gente cuida da indústria, comércio e serviços, que é o principal, quer dizer, que é a abertura de empresas, espaço empreendedor, desburocratização, incentivos fiscais, acompanhamento de incentivos fiscais, relacionamento com as empresas, receber e captar essas empresas novas que vêm para a cidade. Esse é o trabalho de um dos departamentos, né, que é o Departamento Institucional de Comércio, Indústria e Serviços. Depois a gente tem aí o Departamento de Trabalho e Renda, que aí a gente faz um trabalho na ponta, né, a gente vai buscar a pessoa que precisa de emprego, linkando com as empresas que têm as vagas disponíveis, né? Além disso, a gente faz emissão de carteira de trabalho e um acompanhamento de todo esse processo. E agora a gente começa a integrar a academia junto com isso também. A gente está trabalhando junto às universidades, né, para fazer esse link com as empresas. Então a gente teve agora uma ação que foi muito bacana, que a gente fez um resultado bacana, a gente pegou todos os TCCs que eram ligados à área pública ou que tinham alguma sinergia com a área pública e fizemos uma banca examinadora, treinamos a garotada para fazer pitch e começamos a fazer essa integração. E estamos trabalhando também com o PBL, em parceria com a UF, que são os alunos dentro das empresas, né? Então isso está funcionando muito bem e estamos até com um grupo lá dentro da Secretaria, porque a gente está com um projeto agora, o nosso projeto do Novo Espaço Empreendedor, que a gente quer ir para o Espaço Empreendedor 4.0, vai ser um dos primeiros no Brasil. Os alunos da faculdade, da UF, estão trabalhando junto com a gente, que a gente conseguir atingir esse resultado. Então eles estão botando a mão na massa, estão nos ajudando nesse processo de desenvolvimento. Software, sistemas, criatividade... Tudo que é necessário para a gente atingir isso. A gente pegou o modelo do Sebrae, para você... O que você precisa para implantar uma sala 4.0? Entendeu? E aí eles estão nos ajudando. O que a gente tem que fazer? Tem que fazer um sistema? Vamos correr atrás do sistema. Aí a gente faz um hackathon, enfim, estamos usando todos esses aspectos e está surtindo efeito. E o pessoal está gostando muito, porque... o aluno está botando a mão na massa, quer dizer, o cara está vendo como é que funciona, está vendo do outro lado. A gente tem feito muito isso, né? A gente leva muitos alunos para dentro do espaço empreendedor, a gente faz tardes de conversa com eles lá, mostra, explica como a gente cuida muito da questão do empreendedorismo,
A gente cuida do MEI, né, do microempreendedor individual, que hoje cresceu muito. A gente está fazendo em torno de 30, 40 atendimentos por dia de MEI, que são um número muito expressivo, né? As pessoas estão se legalizando, estão procurando se legalizar. Essas pessoas estão começando, é fundamental isso. Enfim, aí eu estava voltando, né? Voltando lá ao início, né? Senão a gente acaba indo embora. A gente tem também a questão da agricultura, né? A gente cuida da agricultura inclusive nós estamos aqui em Brasília hoje com um congresso de agricultura, estou com o meu diretor aqui. E a agricultura hoje também a gente vê muita oportunidade, né, de tecnologia linkada ao agro, né? E isso foi muito falado nesse congresso que a gente participou aqui agora, de várias coisas que estão surgindo, né, sensores e monitoramento de clima, de chuva, enfim, várias coisas que podem ser utilizadas para melhorar a produtividade, porque o Brasil tem um potencial gigantesco, né? Eu acho que assim, a gente não pode esquecer que o setor agro vai ser a nossa locomotiva do Brasil daqui para frente. Né? Essa é a ideia que eu tenho. Nós vamos ser o celeiro do mundo. Hoje, nosso potencial de produção é o dobro de qualquer outro país do mundo, o dobro que a China, o dobro que os Estados Unidos, o dobro que qualquer lugar. Nós temos um ecossistema que é muito favorável a isso. E tem que ser aproveitado. Tem que ser aproveitado. Né? O nosso grande gargalo é o gargalo da infraestrutura. Né? Que ontem eu estava conversando com o secretário de Agricultura do Pará, do município do Pará, que eles têm uma produção gigante lá, e ele me dizendo que eu falei, qual é o teu principal problema? Ele falou, custo, insumo. Ele falou, às vezes, por exemplo, para eu receber calcário lá, o transporte é mais caro do que o produto. Então, assim, a gente tem que mexer nisso. Quer dizer, essa matriz que foi criada no Brasil, né, a matriz sobre 4 rodas, ou 8, ou 6, ou 16, isso acabou com o país. Né? Quer dizer, hoje a gente vai pagar uma conta que, se isso tivesse pensado há 50, 60 anos atrás, nós estaríamos num outro patamar. Essas ferrovias ou hidrovias. Hidrovias. Se a gente não for para esse caminho, a gente morre na praia. Né? Em relação, só para finalizar a questão do agro, né? Petrópolis, o nosso agro é agricultura familiar. Tá? Então, assim, esse é o ponto. Esse é o ponto. Nós temos 700 e poucas propriedades produzindo na cidade, é significativo, gera renda, mas somos produtores familiares, somos pequenos produtores. Né? Somos capital estadual do orgânico, né? É muito forte. Petrópolis produz o brejal, praticamente todo o orgânico do Rio de Janeiro vem de Petrópolis. Então a gente tem que se qualificar melhor. Né? Você entra no conceito que a gente está trabalhando dentro da Smart Flex, que é o Smart Agro City, que são as cidades que são Smart Cities, mas que tem uma vocação também econômica voltada para o agronegócio. E aí é o ponto do ecossistema econômico da cidade que tem que se tornar cada vez mais efetivo. Então a gente vai conversar sobre isso. Acho que é um bom trabalho para você trabalhar na questão. E para finalizar, né, a última diretoria que a gente tem é a de Ciência e Tecnologia, que é o que a gente está falando aqui hoje, que a gente cuida mais, a gente está cuidando muito dessa parte, a gente cuida da parte institucional do município e principalmente a gente cuida do polo tecnologia, fazendo a integração do polo, das empresas, com a academia, que são nossos parceiros, né? FATEC, FATERJ, UF, LMCC, UCP, FASE, todas as universidades da cidade. Quantas universidades total? São 9. 9 universidades. E além disso, a gente está cuidando agora desse projeto de Smart City, que começa agora em janeiro com o experimento dos sensores, né, do IoT, e segue para a estruturação da cidade inteligente, da Smart City, em cima da iluminação pública, mas mudando um pouco aquele conceito inicial, e isso é importante falar. Né? Quando a gente assumiu as primeiras propostas que a gente teve, eram muito baseadas só simplesmente na troca de lâmpada. Exato. Né? Então a gente entendeu que aquilo não era grande benefício, até porque a nossa CIP é superavitária. Né? A gente não tinha um déficit naquilo. Né? Então, assim, houve um entendimento de que tinha que ter algo mais agregado. E eu acho que esse projeto novo que a gente está construindo, ele é um ganha-ganha, né? Na medida que você vai melhorando a sua eficiência, melhorando a sobra, você vai gerando ingredientes dentro daquela mandala do Smart City, você vai agregando cada um deles ali de acordo com a tua necessidade, de acordo com aquilo que você entende que é mais premente, mais urgente naquele momento. Então você vai construindo um ganha-ganha ali
junto com o teu parceiro, né? Então agora vamos dimerizar a lâmpada, vamos botar o sinal inteligente, Aí vamos botar sensor de vaga, Então você vai agregando esses valores, né? E isso vai sendo mostrado à população. Quer dizer, a população tem que entender que o dinheiro dela vai ser gasto de uma maneira inteligente, assim como o projeto como um todo. Né? Então você mostra o projeto, bom, isso aqui é o ideal, tudo isso aqui é o conceito de Smart City, eu quero tudo isso. Como é que eu vou atingir isso? Primeiro eu vou começar por aqui. Vamos trocar lâmpada, beleza, vamos trocar lâmpada. Trocamos lâmpada, diminuiu o consumo, aumentou o teu payback lá na frente, pô, beleza. Então a gente tem dinheiro, agora o que dá para implementar? Agora dá para implementar o sensor, vamos implementar o sensor. E aí você vai gradativamente. É o meu modelo. Eu acho que esse é o único modelo que vai sustentar. É isso mesmo. Porque os outros modelos, você acaba que eles são ruins para o município. E a gente tem que ter a visão de que assim, a gente tem que deixar um legado para o município, para o cidadão. Né? Se o cidadão paga por aquilo, na verdade quem paga essa conta é o cidadão. Você pensa nesse modelo com o PPP, parceria PPP, exatamente. Construir uma PPP com uma concessionária com essa visão. E isso tem sido discutido com um parceiro que está nos ajudando nessa estruturação. Isso tem sido discutido desde o início. Né? Porque todos que nos procuraram eram simplesmente, olha, pô, tá aqui, ó, me dá aqui teus 2 milhões por mês e eu vou te dar X lâmpada. Eu falei, mas e depois? Né? Aí o cara vem falar em eficiência energética, tá bom. Vamos botar painel solar, né? Em cima das escolas, em cima dos hospitais, ou vamos botar isso lá em... o custo energético? Tá bom, vamos reduzir o custo, mas e aí? Como é que você ganha? Qual é o ganho do município? Entendeu? Não é para a empresa, você tem que ter um ganho para o município. Eu acho que tem que ser parceria. O parceiro vai ganhar um dinheiro, mas não vai explorar. Eu venho da iniciativa privada, eu sou empresário, não sou político e eu estou ocupando um cargo público por um convite do prefeito, uma deferência que foi feita pelo trabalho que eu venho exercendo, mas enfim, isso não vem ao caso. Mas eu enxergo o outro lado também. Sim. Eu sei que o empresário tem que ganhar dinheiro. O empresário não está ali, claro, o cara não está ali para fazer, não é casa de caridade. Né? Mas o empresário também tem que entender que o lucro tem que ser dividido. Né? Não é só para ele, é o público que tem que ter lucro. O que pode ser o lucro para o público? Melhorar a vida do cidadão lá na ponta. Ótimo. Não é isso? É eu botar Wi-Fi, por exemplo, em locais, em praças públicas, melhorar a iluminação, colocar Wi-Fi do lado de fora das escolas, você melhora o ambiente. Né? Se você tem uma quadra, você tem um equipamento, você pode reformar um equipamento. Esse é o conceito humano. Eu acho que tem que ser desse jeito. Porque senão como é que você melhora a vida do cidadão? Isso mesmo. Né? Se você não fizer isso, né, o cara poder, por exemplo, ter no smartphone dele qual o horário do ônibus, agora para ele saber disso, ele tem que ter um Wi-Fi ali funcionando. O ônibus tem que ter uma antena também, indicando onde é que ele está e que horas que ele vai chegar naquele ponto. Né? E aí, quando a gente fala de conceito de Smart City, um pouco de tudo isso. Né? Se você não tiver isso funcionando de uma forma azeitada, como é que você vai fazer isso? Quem vai pagar essa conta? O público não tem dinheiro para pagar essa conta. E não vai ser o cidadão também que vai pagar. O cidadão já paga essa conta. Ele já paga na conta de luz dele, ele já está dando a contribuição dele. Você está fazendo o ganha-ganha aqui nesse ponto, reduzindo o custeio do cidadão. É isso. É isso. Bom, nós tivemos uma boa conversa aqui, Marcelo, no conceito do seu entendimento de cidade inteligente, os problemas, o ecossistema, a inovação, sustentabilidade econômica, problemas dos municípios. Você me deu uma boa visão de Petrópolis, que praticamente é um desafio que todos os outros municípios, dentro da sua conformidade específica, vão ter. Sem dúvida. E a gente tem conversado, e aí nós criamos um modelo de projeto que se chama Núcleo de Ativação e Sustentabilidade para a Cidade Inteligente Humana. A gente apresentou esse projeto para você. É um projeto que está licenciado para a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes Humanas e ele tem justamente uma intenção de ativar o modelo da cidade inteligente, trazendo conselho consultivo, conselho gestor, integrando a comunidade e de fato, com base num plano mestre de cidade inteligente, um plano que vai nortear tudo isso, ele possa acontecer. Diz para mim, você viu um pouquinho esse modelo, como é que você vê a aplicação do NACI para Petrópolis? Então, eu acho que é um norte, né? Eu acho que é importante, e a gente conversou um pouco sobre isso lá em São José dos Campos. Eu acho que, na verdade, assim, esse modelo ele vai nortear
as ações que têm que ser feitas pelos municípios para a gente poder de fato implementar isso. Eu acho que como isso está começando, essa discussão ela vai ser dinâmica, porque cada município tem uma característica, né? Você vai ter que adequar, você vai ter que ter ali uma margem para poder, né? A gente estava falando eu estava falando outra coisa com o secretário do Pará, quer dizer, o problema que ele tem lá é diferente do problema que a gente tem aqui. Exato, né? Exatamente. Então, a gente não pode ser um modelo engessado, né? Não tem modelo único. Não existe um modelo único que vai funcionar para todo lugar. Quer dizer, é o que eu sempre falo, no poder público não tem receita. Né? Não tem receita. A receita ela é feita, ela é sempre customizada. Né? É sempre um remédio manipulado, né? Que você tem que dar. O remédio nunca é igual para todos os municípios. Cada município tem uma característica. Às vezes um município do lado do outro são completamente diferentes. Né? Vai na vocação municipal. Na vocação, na história, né? Como ele foi criado, como é que ele foi planejado, foi ou não foi planejado, surgiu ou não surgiu, tem um plano diretor, não tem um plano diretor. Quer dizer, enfim, aí é uma discussão aqui que a gente vai ficar aqui mais uma hora falando sobre esse assunto. Mas eu acho que é muito importante essa iniciativa de vocês. Nesse momento, eu acho que é uma iniciativa pioneira, porque a gente fica um pouco perdido, fica cada um buscando uma... E você tem no norte, olha, o escopo é esse. Exato. Essa é a discussão que a gente faz. A gente dá um modelo para você. Dá um modelo. Adaptar. Olha, isso aqui não presta para mim. Isso aqui para mim não tem utilidade nenhuma. Isso aqui não existe para mim. Isso aqui já é interessante, vou ter que melhorar aqui. Então eu acho que isso aí é bacana porque você vai poder customizar, mas baseado em cima de alguma coisa que faz sentido. Né? Que seja concreta. Eu acho que é importante isso, porque senão a gente fica muito perdido. Cada um faz de um jeito, cada um avança do seu jeito, né? De acordo com quem está lá no lugar. E outra coisa que eu acho que é importante é ficar para depois. Né? É o legado que você tem que deixar. Porque amanhã eu saio do governo, né? Ano que vem tem eleição, eventualmente a gente não continua, sair eu de lá. Entra um outro cara no meu lugar e esse cara vai ter uma visão diferente da minha. Né? Vai ser uma pessoa de outro setor, vai ser uma pessoa que, enfim, que tem uma outra visão. E provavelmente vai acontecer isso em algum momento, ou daqui a ano que vem, ou daqui a 4 anos. E aí o cara entende que aqui não é daquele jeito, vamos para outro lado. Então se você tiver um norte que você, olha, isso aqui é o escopo básico, né? Você pode variar aqui o cardápio, mas isso aqui você tem que, para atingir o objetivo, é esse que está aqui. Eu acho que muitas vezes falta isso. Né? Falta isso para você, de fato, deixar o município permanente no conceito. Né? O conceito que a gente trouxe justamente é esse. Você tem uma permeabilidade no processo de universidade e que a gente sabe que não nasce do dia para a noite. Você não vai pegar milhões e botar no seu município para tornar um município. Sim. Mas você vai, de fato, gradativamente fazer com que isso aconteça envolvendo os seus partners, né? Suas empresas, o cidadão e a própria gestão pública. Eu acho que é um processo que envolve a todos. Né? A partir do momento que você começa esse processo e você vira o farol para isso, né? E você vai fazendo as ações do poder público, obviamente, trazendo a iniciativa privada, trazendo a academia, trazendo o cidadão, né? E aí a gente fala muito aquela história, né, da tripla hélice, né, eu falo na quádrupla hélice, né, porque você tem que envolver primeiro o poder público, né, os empresários, as empresas locais, a academia, que são as escolas, as universidades, enfim, de uma maneira geral, e no final da conta disso é o cidadão. Porque sem esse cara você não faz nada. Né? Sem gente não se constrói nada. Por mais que você tenha tecnologia, no final das contas, quem usa a tecnologia é gente. Né? É isso. Eu acho que esse conceito é básico, entendeu? A gente precisa enxergar isso muito bem. Cada ator com a sua participação e com a sua relevância. Né? E a relevância, para mim, ela está no mesmo nível. Né? Um não vai funcionar sem o outro. Se você tirar um, você desequilibra a balança. O conceito de rede que o Nassim também traz parece ser interessante também para o município consegue trocar informações. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que esse conceito de rede que vocês estão implementando e esse trabalho que você faz de integrar isso, de disponibilizar essas informações para todo mundo, isso é fundamental. Até porque essa discussão tem que ser ampla. A gente está num país continental. Né? Desde o sul até o norte você tem aí uma gama gigantesca de coisas e você vê assim, às vezes, Minas Gerais está do lado da gente ali, a 110 quilômetros, eu estou em Juiz de Fora. Você
São cidades diferentes, são culturas diferentes, é gente diferente, é ideia diferente. Como é que você vai trazer isso tudo para um pacote só? Quer dizer, você tem que discutir mesmo, né? Tem que entender muito essa história do brasileiro, né? E aí construir realmente um modelo que não seja engessado, mas que ao mesmo tempo você tem que criar legislação para isso. E aí é um trabalho fundamental. Mas eu acho que essa discussão em rede, ela é fundamental. Até porque eu sempre aprendi, e aí muito tempo lá atrás, quando eu nem era de governo nem nada, que às vezes a solução de um problema que você tem, o teu vizinho sabe a solução. Ok, perfeitamente. E você pode usar... Você pode usar aquela solução no teu negócio. Eu estou falando empresarialmente falando, a gente fez um trabalho há uns anos atrás com o Sebrae, no qual éramos 10 empresários de vários setores e alguns do mesmo setor. E no final do curso a gente visitava as empresas e fazia o diagnóstico do cara. Perfeito. Olha que loucura, né? Não éramos consultores, nada disso, simplesmente empresários visitando e olhávamos ali com um olhar crítico, com um olhar de o que você vê no meu negócio que não está legal. A mesma coisa entrou nesse hotel aqui, o que você viu aqui que não está bacana? Ah, o cara não te deu bom dia, o outro não sei o que. Fazia entregava para o cara. Ali a gente mostrava, e o cara via, e a gente viu também no nosso, muitas coisas que a gente não enxerga no dia a dia. Então eu acho que essa questão da rede é isso. É enxergar aquilo, alguém enxergar para você aquilo que você não está vendo. E quando a gente está no centro do problema, eu falo muito isso quando a gente está no governo. O dia a dia nosso é muito complexo, é muito desgastante, né? E a gente às vezes não enxerga. E você está do lado de fora e está vendo. Então, às vezes você conversar com alguém que não é do governo, que não é nada, o que você está achando disso? O que você achou daquilo? Escutar a opinião. Porque às vezes você está tão imerso ali nos problemas do teu dia a dia, naquelas complexidades todas, que você às vezes não enxerga o óbvio, às vezes está na tua cara, ali você não está vendo. Muito bom. É isso. Obrigado. Marcelo, vou agradecer ao Marcelo. Vou pedir que mensagem, Marcelo, você traz para o nosso grupo de trabalho, para o pessoal da Rede Brasileira de Ciências Humanas, uma mensagem final sua nesse complexo de transformar cidades em cidades inteligentes? Olha, primeiro eu quero agradecer de poder estar participando desse grupo e de poder estar aprendendo com vocês. Né? Eu, como disse antes, eu sou da iniciativa privada, conheço muito pouco, não sou do setor de tecnologia e assim, tenho aprendido diariamente com tudo que vocês postam, que vocês falam, que vocês discutem. E acho que a gente como secretário do governo é um grande aprendizado. Né? A gente tem que estar sempre tentando aprender com quem sabe as coisas ou com quem pelo menos sabe um pouco mais do que a gente. Né? A gente aprende o tempo todo. Né? Que é a questão de saber exatamente, ainda mais quando você está desenvolvendo aí um conceito novo. Quer dizer, vocês estão trabalhando, nós todos estamos trabalhando numa coisa nova. Então eu acho que todos temos que ouvir muito, né? Tentar entender muito, principalmente essa interação dos dois lados, eu acho que ela é fundamental. Né? Quem está do lado de cá, eu hoje como governo, quem está do lado de lá, tentando buscar soluções e aí tentar construir isso de forma conjunta. Eu acho que é a única maneira da gente fazer isso e levar o Brasil para um patamar que eu tenho certeza que a gente tem condição de chegar. Né? Acredito muito nesse governo, acredito que tenho visto, assim, aí eu posso dizer que, independente de todas essas questões polêmicas que estão por aí, não sou vinculado a nenhum partido político, mas eu acho que a gente consegue ver pessoas técnicas, bem intencionadas e querendo fazer um bom trabalho, que era uma coisa que a gente não via antes. Então isso nos dá um alento muito grande. Eu tramito muito no Ministério da Infraestrutura, tenho visto muitas pessoas técnicas, tenho interagido com muita gente boa, funcionários até de carreira, que você vê que tem conhecimento das questões, estão querendo buscar soluções. Eu acho que nos próximos anos a gente vai ter um ganho muito grande e acho que a questão do Smart City vai ser uma das locomotivas nossas, a gente vai chegar lá. Boa sorte a todos. Obrigado. Bom, a Smart Freeze está aí para ajudar você, a rede está aí para ajudar você. Obrigado. E o grupo todo, creio que está super interessado e vai ajudar também. Legal. Estamos à disposição também. Obrigado, Carlos. Agradeço. Pelo carinho aí, pelo teu tempo. Marcelo está enfrentando aqui um conjunto, foram 10 questões que a gente mandou para ele. Eu acho que a gente resumiu um bocado, misturou um pouquinho as questões, mas está aí uma boa ideia de que como você está trabalhando com cidade inteligente. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você. Obrigado, pessoal. Até a próxima.